Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, obviamente que eu venho para essa tribuna para falar a respeito do que tem acontecido no Paraná nesses últimos tempos, a respeito, inclusive, de uma nota que foi tirada ontem por mais de 70 entidades em Maringá, sobre o corte feito dos agentes 1 e 2. Antes, porém, eu quero só fazer um registro, como disse aqui o deputado Arilson, da entrevista dada hoje pelo ex-presidente Lula, candidato à presidência com mais de 45% de intenções de voto, uma pessoa que tem tido a seriedade, a sobriedade de fazer o seu discurso sem agredir, de fazer as suas propostas sem demagogia, de saber que foi o presidente mais bem avaliado da história do país, de saber que o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro de Jair Bolsonaro, que o prendeu sem provas, continua sendo desafiado a dizer aonde estão as provas em todo o processo, não consegue dizer. Aliás, como disse o deputado Braga, na sua profética fala há algum tempo atrás, menos de um ano atrás, deputado Arilson, quando o senhor Sérgio Moro esteve no Congresso Nacional, Sérgio Braga falou, abre aspas, senhor Moro, senhor Sérgio, o senhor vai passar para a história como um juiz ladrão, como um juiz que se corrompeu, um juiz que perdeu as condições de ser juiz e passou a ser um braço do governo. Quem quiser ver, está lá. O senhor Braga falando isso, olhando nos olhos do senhor Sérgio Moro. Porque sabe o senhor Sérgio Moro que fez a prisão de Lula porque o Lula ganharia a eleição em 2018. E o país seria outro. Como será outro a partir do ano que vem? Não é à toa que, quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de um programa recentemente, teve 292 mil pessoas assistindo, professor Tercílio, 300 mil pessoas ouvindo e mais de 2,5 milhões de pessoas posteriormente acompanhando essa entrevista. É o recorde de entrevistas assistidas em todo o Brasil. Porque sabem quem é Luiz Inácio. E, aliás, o presidente Lula hoje fala algo que é muito significativo. Eu vou governar para todos. Eu não estou aqui para governar pelo ódio. Eu não estou aqui para governar por fake news. Eu não quero governar por uma parcela da população que vive encastelada no sistema financeiro, encastelada às custas de redução de direitos da nossa população. Por isso, não a reforma, porque não houve reforma, mas o saque aos direitos dos trabalhadores será revisto, sim. Por isso, a imprensa, que tirou muitas vezes aquilo que o povo tinha como seu direito de escolher livremente, terá regras, e eu espero que tenha, como tem na Argentina, como tem na França, como tem na Inglaterra, como tem em muitos dos países, que aqueles que criticam se voltam para esse país, olhando como sendo os países de referência. Por isso nós iremos recuperar a pequena produção agrícola, que hoje padece com uma das maiores estiagens de todos os tempos no sul do Brasil. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná vivem, senhores deputados. E o deputado Traiano, que é do sudoeste do Paraná, sabe bem o que isso significa. Estive lá recentemente. E o soja, que é tão plantado e que o agronegócio é visto como motor da história, hoje está em vias de entrar em colapso. Porque simplesmente a seca, o tempo, não perdoa. Aqueles que devastaram a Amazônia no governo do senhor Jair Bolsonaro, criminosamente, com o beneplácito de um ministro que dizia que nós vamos passar a boiada. Ministro, senhor Jair Bolsonaro, que dizia que nós vamos passar a boiada. Hoje estão vendo no que deu passar a boiada. Os ministros que eram ministros da Saúde, como o senhor Pazuello, que hoje, aliás, está esquecido pela incompetência, pela corrupção. O senhor Sérgio Moro, que se diz incomodado porque pedem para que ele mostre as suas contas,
era ministro do senhor Jair Bolsonaro. O mesmo que gasta milhões, deputado Romanelli, andando para cima e para baixo, gastando com jet ski enquanto a população morria na Bahia, ele preferia ficar aqui. É muito cinismo, é muita cara de pau, é muito esquecer a história e defender um homem como esse. Eu não costumo vir para a tribuna para falar de pessoas em tom que ofende, porque eu acho que todos merecem respeito. Agora, não dá para fazer uma crítica simplesmente para sair no YouTube. Não dá para fazer uma crítica, como disse alguém aqui, para conseguir likes. Não dá para fazer uma crítica infundada, sem nenhuma base. Dizer que esse governo mudou o país. Onde estão as obras? Como eu já falei uma vez, qual a universidade? Qual a rodovia? Qual a ferrovia? O que Jair Bolsonaro fez por esse país, além de criar todo santo dia um novo caos? Além de criar todo santo dia uma notícia falsa. Um dia é botando farofa nas pernas, daquele jeito nojento, e dizendo que aquilo é um homem do povo. Não é, não senhor, o homem do povo é aquele que levanta às 5 horas da manhã para trabalhar. Outro dia fazendo críticas ao Centrão, e pouco tempo depois se juntando com o Centrão para aprovar um orçamento secreto. De repente o senhor Jair Bolsonaro e os seus seguidores, que eram os homens paladinos da moralidade, passam a não poder explicar como que o filho que tem uma lojinha de chocolate compra uma mansão de 5 milhões de reais. A ex-mulher compra outra. A mulher recebe cheques, aliás, chamavam de micheque, de um tom pejorativo, a senhora Michele, que ninguém explica. Jair Bolsonaro coloca 100 anos de sigilo sobre o cartão corporativo. Não explica por que eu faço. Está hoje na Rússia, está lá colocado, isolado, colocado quase numa cela, que aliás é para onde vai quando terminar o seu mandato, quase numa cela, porque Putin não o receberá sem que ele tome vacina ou sem que ele apresente o certificado dizendo que não está com Covid. O mesmo que dava a caixinha de cloroquina para o senhor Tercílio para as emas, e nem as emas queriam receber. O mesmo que fez o Exército produzir milhões de comprimidos que depois não tem onde colocar. Esse é o Jair Bolsonaro e os seus seguidores. Um bando de imbecis, com todo respeito. Porque não dá para aceitar quando a crítica é feita de forma não só assodada, mas de forma vazia. Vazia. O senhor Jair Bolsonaro está inaugurando obras. Ótimo, iniciada por quem? Feita por quem? 15 mil militares dentro do governo. Governo que os militares gastam mais com leite condensado, com picanha, com outras coisas do que gastam na defesa. Para que servem 30, 40, 50, 100 mil militares dentro de uma cidade, quando deveriam estar nas fronteiras? O senhor Jair Bolsonaro, que alguns falam aqui que defende a democracia, é aquele que queria explodir quartéis. Enquanto nós defendíamos a democracia, como fez o Previde, que ontem faleceu, enquanto Previde defendia a democracia, Jair Bolsonaro dormia dentro do Congresso Nacional. Antes disso foi expulso do Exército. Esse é o presidente da República, um homem que foi expulso e, para que não fosse de fato tirado, saiu para ir para a reserva como capitão. Essa tragédia chamada Jair Bolsonaro, essa tragédia chamada governo da morte, essa tragédia chamada um governo que não queria vacina, que queria de uma forma absolutamente ignorante que houvesse a tal da imunidade de rebanho, como se o vírus não tivesse mutação. Não sei se o senhor Jair Bolsonaro, seu filho Carlos, sabe o que é isso. Mutação. Talvez a mutação seja exatamente a sua família, as suas pessoas, as pessoas que estão próximas, que mudaram. Passaram a ser alguma coisa que não existia na nossa história. Nós não podemos aceitar, enquanto parlamento, que a democracia seja todos os dias agredida, ofendida e fique sem resposta. Me perdoem, senhores deputados, senhoras deputadas e aqueles que nos assistem. Não gosto de usar esse tipo de tom. Me perdoe, deputado Arruda, mas não dá para aceitar. Não dá para aceitar que alguém venha fazer críticas sem que essas críticas tenham um mínimo de fundamento. Quando o Sérgio Moro e o senhor Deltan Dallagnol, que virou garoto propaganda da Universidade de Guaracá, garoto propaganda da Universidade de Guaracá, vai dar aulas na universidade.
Um homem que nunca explicou como que... Para concluir, deputado, por favor. Ganhando o que ganhava como procurador, compra 2 apartamentos de 2,5 milhões de reais cada um. A Lava Jato, que tantos cantavam e versa e prova, termina de forma melancólica. Pela presidente Dilma? Não, pelo presidente Jair Bolsonaro. O TCU exige que sejam apresentados comprovantes de rendimento do senhor Sérgio Moro. Quem determinou isso? Lula? Não, os ministros, inclusive, que eram aliados do senhor Jair Bolsonaro. Então nós temos que ter um mínimo de coerência aqui dentro. Nós não podemos simplesmente jogar as palavras ao vento e fazer com que isso se torne uma verdade, ainda que seja para o nosso público. Porque esse parlamento tem responsabilidade. E a responsabilidade desse parlamento é com a democracia, com a defesa institucional, com as leis que são votadas. Eu sou contra aquilo que se votou hoje na CCJ, mas se for aprovado, vou cumprir, porque é lei. E eu não posso sair por aí, aos 4 ventos, dizendo o que me dá na cabeça, sem esperar a resposta. Obrigado, senhor presidente.